Graça e paz a todos, no nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Onde essa live estiver chegando, que a presença do Espírito Santo de Deus chegue também na tua vida, na tua casa. Eu já começo declarando isso. Chuva de bênçãos, maravilha dos céus, sobre tu e a tua família, sobre você, sobre a tua casa. Deus, nós te oramos. Entramos diante da tua maravilhosa presença para declarar que o Senhor é santo, Deus. A tua presença cobre toda a terra. Te adoramos por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda haverá de fazer. Ô Espírito Santo de Deus, venha falar no interior das nossas vidas. Oh Deus, sabemos, Deus, que esses momentos são momentos em que nós precisamos ter sensibilidades para entender o que o Senhor está falando conosco. Está na hora de a gente entender aquela palavra que diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós queremos, Pai, te ouvir. Nós queremos entender qual é o teu propósito nesse momento, nesses dias. Senhor Espírito de Deus, reina em nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha oração já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Minha coração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, deixa a chuva descer. Está aqui, a terra seca sou eu, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas,
agindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti as principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a pia com a sua base. Versículo 29 diz assim: Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificará para me administrarem o sacerdócio. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos ao teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos na tua presença. E na tua presença existe uma abundância de alegria. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos trazer a este lugar, ao lugar da adoração ao Senhor. Nós te louvamos por tudo, Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, Êxodo, ele lança os fundamentos importantes para essa religião que agora Israel passa a praticar. E o óleo da unção era um dos utensílios que Deus havia reservado ali, era um dos utensílios mais importantes. E a gente sabe, na nossa forma de ser igreja, que o óleo da unção, ele traz um significado muito importante e especial, porque unção tem que haver com poder, né? E esse azeite também era e é um dos símbolos do Espírito Santo do Senhor. É tanto que quando a gente vê alguém com certas habilidades na casa de Deus, né, na questão da ministração da palavra, ou com aquela oração da cura, a oração que levanta o enfermo, tantas obras, né, que a unção faz, e a gente fala assim, aquela pessoa é cheia da unção. Mas unção, queridos, a gente tem que entender que é algo particular entre a pessoa que recebe e entre a pessoa que doa essa unção. E essa unção, ela não pode ser transmitida. A unção, ela não vem através de um abraço. Tem gente que fala assim, eu vou dar um abraço, não tem até aquela mania do pessoal falar assim, vou dar um abraço em fulano de tal, vou dar um abraço em você, para mim ficar cheio da unção, cheio do poder. Mas, queridos, a unção, ela é adquirida de forma paulatina, ela é adquirida de uma forma que existe uma medida para a gente adquirir a unção. A unção tem muito a ver com a questão da intimidade. E a palavra de Deus fala: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então a medida é essa. Quer ter unção, quer ter habilidade diante da presença do Altíssimo, então se aproxime do Senhor e Deus vai falar contigo. Deus vai transmitir essa coisa maravilhosa chamada unção. E essa unção a gente vê no versículo 29, que os filhos de Arão, eles recebiam o azeite da unção. Mas na verdade, quem é que não precisa desse azeite da unção? Só se a gente
não tiver bem do nosso raciocínio, e a gente falar assim, eu sou um servo de Deus, mas eu não preciso de poder. É a mesma coisa da pessoa falar assim, eu vou para a guerra, mas eu não preciso de arma. Nós precisamos sim dessa arma. Nós estamos travando um combate muito forte, e a palavra do Senhor vai definir, deixar muito claro, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destruir fortalezas. Então a gente vê aqui esse estabelecimento do óleo da unção. E eu tive uma curiosidade tremenda a respeito desse capítulo em especial, porque a unção, ela é maravilhosa e ela é transmitida mesmo através do óleo, porque o óleo tem um simbolismo muito forte. Por exemplo, não existe óleo no nosso ministério que não passe por um momento de consagração, que a gente venha colocar diante do joelho, que a gente venha apresentar, porque ele tem um simbolismo muito grande. Isso não foram coisas que foram inventadas pelos pastores da modernidade, não. É algo que está estabelecido. Ele traz uma figura, mas é extremamente poderoso o óleo da unção. E a gente vê que a unção, ela faz a diferença. A Bíblia fala que a unção despedaça o jugo. Tantas pessoas que vieram para o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia tiveram vários motivos para contar várias derrotas da sua vida pregressa. Mas quando chegou aqui, por conta de adquirir a unção, por conta dessa aproximação com o Espírito Santo, com a chama, com o calor do Espírito de Deus, tiveram suas vidas altamente transformadas. E isso, sem sombra de dúvida, abalou as portas do inferno. É por isso que a Bíblia vai dizer que elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós temos o poder que abala toda e qualquer estrutura de Satanás. E a gente precisa estar munido o tempo inteiro com essa unção para a gente fazer a diferença por onde a gente andar. A Bíblia fala que formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Então, se nós temos formosura, o que santifica o vaso, esse vaso que somos eu e você, é o que contém dentro do vaso. Não é a aparência externa do vaso, mas é o que contém, é o que está contido dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas. Às vezes, por conta de uma palavra que nós lançamos, a vida acontece naquele lugar. Por conta de uma atitude nossa, de a gente ir de encontro a uma pessoa que está enferma, que está necessitada. Tem pessoas, queridos, que talvez elas estão vivendo a experiência de viver o último dia, a experiência do último dia da vida dela. Mas o Senhor nos levanta para a gente ser essas pessoas que carregam o óleo da unção, que carrega as escrituras sagradas como debaixo do braço, não, nas tábuas do nosso coração. Nós somos santificados por Ele. Ele traz esse processo todo de santificação para as nossas vidas, e nós despejamos esse óleo da unção sobre aquelas vidas que estão necessitadas, e as vidas estão ressuscitando, estão partindo, saindo das trevas para a maravilhosa luz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque alguém se submeteu ao poder de Deus. Alguém esteve orando a Deus, buscando a Deus na casa do oleiro, e o Senhor, por isso, santificou aquela vida, derramou o óleo dele da unção sobre aquela vida. Assim somos nós, eu e você. Por onde quer que andemos, nós temos que andar com essas reservas nas nossas vidas, para transmitirmos o calor e a bênção do Espírito Santo do Senhor. É pessoas que ficam procurando esse, como se fosse uma espécie de elo perdido. Onde é que eu encontro? Como é que eu faço para encontrar? E ficam perdidas o tempo inteiro. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas não conseguem encontrar esse óleo que faz a diferença na vida delas. Onde é que é a sala da unção? Onde é que é o lugar? Como é que eu devo me posicionar? Como é que eu devo usar palavras bonitas?
quando eu orar para Deus, o segredo está na sinceridade. O segredo está no coração quebrantado. E a Bíblia vai dizer que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Deus não despreza um coração quebrantado. Se a gente desce à casa do oleiro com o coração quebrantado, Deus inevitavelmente haverá de derramar o óleo, o azeite sobre as nossas vidas. Interessante é que a gente observa que existiam algumas especiarias que eram colocadas no meio do azeite. O azeite de oliva era algo que os judeus pegavam, era a matéria principal. Mas eles falavam, não, bora pegar mais algumas essências aqui para a gente colocar no meio, para quando a pessoa receber, ter um outro simbolismo. Por exemplo, a mirra, ela soltava um cheiro muito forte e era algo que era tirado, era assim 500 ciclos, né, em torno de 6 quilos. Uma planta onde se fazia uma fresta, onde se fazia uma brecha nela, e ela, tipo a seringueira, e ela derramava ali, gota a gota. E naquele gotejamento, era em média de 6 litros que a pessoa precisava adquirir para fazer esse óleo da unção. Existia uma medida, existia regra, assim como no reino de Deus. Existe regra para todas as coisas. Existe uma regra, a maneira de a gente ir para o culto. Existe uma regra de a gente adorar a Deus. Deus é um Deus que Ele trabalha às vezes em ajustezinhos que a gente fala assim, não, isso aqui não vai fazer diferença para as nossas vidas. Mas faz. Olha aqui o que o Senhor está falando aqui. Está falando aqui 500 ciclos. E existia essa medida. Deus estava dando essa medida para Moisés. E ele agora precisava fazer de acordo com o que Deus havia estabelecido. Olha o que aconteceu com a Arca da Aliança. Quando aqueles homens carregavam, quando eles não eram chamados para o ministério, existia uma ordem de como carregar a arca, até como carregar a arca. Talvez os passos que eles davam fazia a diferença, porque Deus havia estabelecido uma regra. O reino de Deus é constituído de regras, e quem faz é Ele. Não somos nós que fazemos as regras para o reino de Deus, para o reino dos céus. É Deus que estabelece. A criação é dele. A maneira como Ele administra a criação também é Ele quem faz. E precisamos seguir os passos. Aí nós vamos ver aqui o cinamomo odoroso. Ele servia para perfumar os leitos, para deixar os leitos aromáticos. Era uma erva que servia para isso naquele tempo. E isso nos leva muito para a época da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo sai daquele túmulo, ele deixa a cama dele, né, com os lençóis tudo dobrado. Ele estava falando o seguinte: olha, existe uma organização, existe ordem, até daquelas coisas que parecem ser simples. E a gente pega essa palavra para dizer para as pessoas que se a gente quer fazer algo para Deus, nós precisamos começar a fazer a partir da nossa casa, do nosso quarto, arrumando o nosso quarto. Às vezes o nosso quarto está uma bagunça e a gente quer corrigir o mundo. E o Senhor quer que a gente parta do princípio. Aí vem o cálamo, né? O cálamo era uma erva, né? Uma planta que ela nascia em meio ao lamaçal. Pense aí, uma erva, ninguém dá nada, né? Para um lamaçal, para um pântano. E de repente está lá uma erva que o Senhor, o nosso Deus, estabeleceu para que ela viesse nascer ali, onde ninguém dava nada. E de repente, esse cálamo, ela nascia e brotava no meio daquele lamaçal, mas ela era uma erva poderosíssima, porque ela tinha uma essência. Os chineses, tempos atrás,
eles, quando chegava a época do verão, também os carro da pizza, viu, gente? Isso é comum acontecer mesmo, né? Ao vivo sempre acontece essas coisas. Então essa erva, ela apresentava uma essência tipo um repelente. Quando os chineses passavam por aqui, não existia, né, repelente, não existia maneira de se proteger, eles tiravam aquela planta que nascia do meio do lamaçal e colocava nas janelas dele, e aquilo dali servia para expelir todo tipo de inseto que existia naqueles dias nas casas dele. Então isso também vem significar a ressurreição de Jesus. Nada e ninguém pode parar o Salvador na cruz. Jesus Cristo, ele também traz ele se usa dessa linguagem lá do Antigo Testamento e vem mostrar para nós que nada e ninguém pôde detê-lo. Quando ele morre, o inferno talvez fez aquela festa tremenda. Acabou agora, é tanto que a perseguição aos discípulos de Jesus começaram justamente, né, a partir daquele momento em que Jesus morre. E a gente vai ver no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam reunidos, estavam escondidos, porque naquele tempo as pessoas que dominavam, os governos, começaram a perseguir os cristãos por conta de que os judeus também estavam pressionando eles para fazer isso, e os discípulos agora estavam escondidos de casa em casa. Isso nos remete muito a esse tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo em que os templos estão proibidos de se ter culto. E a gente pode muito bem já começar a acender uma luz para os fins dos tempos. Gente, vai existir um fim. Houve um começo, vai existir um fim. A questão de a gente falar que a igreja pode passar por perseguição antes da grande tribulação é um fator real e pode acontecer sim. E nós precisamos, às vezes, viver a palavra de Deus de forma efetiva. A gente precisa entender que essas coisas podem também acontecer conosco. Por que não? Aconteceu com os cristãos do primeiro século, aconteceu com os cristãos no transcorrer da história, está acontecendo com os irmãos lá no país do Egito, também em todo o Oriente Médio. Então a gente não pode esperar que nós somos o povo mais privilegiado da terra, desde que está tudo bem e tal, e se acontecer alguma coisa ruim, não é de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio de todas as coisas, inclusive da sua vida e da sua história. Ele vai dar o fim para todos nós que nós esperamos, mas só que Ele trabalha da forma, com os valores que Ele quer, da maneira como Ele quer. Aí vem também a cássia também, que era muito semelhante também, que servia de repelente também, simbolizava também essa ressurreição. E a gente precisa entender que tem pessoas que usam o mesmo perfume por muitos anos. Já viu aquelas pessoas que usam, né, o Charisma, o Avon por muitos anos aí? E aí a gente já conhece, às vezes a gente já traz a questão da associação. Às vezes a gente nem vê a pessoa, ou então a gente vê outra pessoa, passa por outra pessoa da rua com aquele perfume e nos faz viajar, a nossa memória vai diretamente naquela pessoa, nos lembra aquela pessoa. O reino dos céus também tem disso, amados. Ele é feito por associação. Quando você tem o Espírito de Deus, o perfume de Cristo, inevitavelmente exala na tua vida. As tuas palavras denunciam quem você é. As suas atitudes da mesma forma. O seu comportamento da mesma forma, queridos. Não pode, da mesma fonte, jorrar dois tipos de água. Nós somos do Senhor. Precisamos fazer a diferença porque a unção que despedaça o jugo já está sobre nós. A unção não é ineficiente. Você não pode tornar a unção ineficiente sobre a tua vida.
Porque a unção precisa despedaçar todo jugo. Você não pode andar com o jugo do inimigo na tua vida, você falando que é cristão. O jugo precisa ser quebrado, precisa ser despedaçado. Por causa de quê? Por causa da unção das nossas vidas, por causa do poder que o Senhor já estabeleceu sobre nós. Tudo o que nós precisamos fazer agora é a gente ir lá, no lugar das armas espirituais. O Senhor quer que nós façamos isso. O Senhor quer que nós sejamos um exército de pessoas valentes, de pessoas que não temem o inimigo. O inimigo vai fazer cara feia o tempo todo para tentar fazer com que nós venhamos a recuar. Mas você precisa provar agora, especialmente nos últimos tempos, de que espírito você é, a quem você serve. Se você é dos que retrocede ou se você é dos que partem para cima do inimigo, que avança. Davi, ele teve essa experiência, a experiência de confiar em Deus em um momento em que tudo estava travado, tudo estava fechado, nada de bom poderia acontecer. Era o pensamento do povo de Israel, porque o medo, o sentimento de medo, do medo já havia tomado conta da vida daqueles guerreiros de Israel. Às vezes, uma palavra é uma arma poderosa para destruir um exército, para destruir uma nação inteira. E a gente precisa ficar atento. Às vezes, a palavra é mais letal e mais potente do que qualquer míssil, do que qualquer submetralhadora das mais modernas e mais sofisticadas possíveis. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que vem de lá para cá. A gente não pode aceitar que as armas espirituais de Satanás, os dardos inflamados do maligno nos atingem. Porque a Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno não toca, não pode tocar. Mas às vezes ele lança os dardos. Existem dardos inflamados que estão acabando com pessoas, com igrejas, com ministérios e às vezes até com a sociedade inteira. E nós precisamos ser aqueles que vão de encontro a essas flechas, a essas setas espirituais, para a gente repreender na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que entrar com propósitos, nós temos que entrar com orações, com jejum, com quebrantamento diante da presença dele, porque nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. A partir do momento em que nós usarmos, de fato, as armas espirituais que o Senhor tem disponibilizado para nós. Você é o exército de Cristo, você é composição desse exército. Não deixe que nada e ninguém te sufoque. Não deixe que uma palavra de um chefe seu te sufoque. Não deixe que uma palavra de uma autoridade venha te sufocar. Porque se é uma autoridade que não tem a iluminação do Espírito Santo de Deus, às vezes ele está usando o poder para ser usado, não por Deus, às vezes por principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E às vezes até de forma inconsciente as pessoas fazem isso, mas cabe a nós termos um espírito de discernimento para a gente entender entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Êxodo 30, versículo 9, diz assim: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Oferecer incenso estranho. A gente já viu no Antigo Testamento também 2 sacerdotes, filhos da linhagem de sacerdotes, que estiveram oferecendo um fogo estranho. Nos últimos dias
A Bíblia fala, quando os discípulos de Jesus, quando eles interrogaram a respeito das últimas coisas, quando acontecerão as últimas coisas? E aí Jesus, a primeira coisa que Jesus responde, ele falou assim: olha, vai vir muitos falsos profetas. A terra está infestada desses falsos profetas, falsos adoradores, falsos entregadores de recados. Como a palavra de Deus fala que eles falam que Deus falou quando Deus não falou absolutamente nada. É por isso que tem pessoas que estão perturbadas. Tem pessoas que estão desnorteadas nos seus ministérios. Tinha um chamado glorioso. Deus havia chamado para ela triunfar, para ela ser uma pessoa de excelência no reino dos céus. Mas agora estão totalmente destruídas. Pessoas que viram do dia para a noite por conta de um recado mal dado, de algo que alguém falou, talvez ali no seu pico de pensar que Deus estava o usando quando não estava, de alguma forma, mas que trouxe um recado e que às vezes não cumpriu aquela profecia. Aquele recado não era de Deus e a pessoa se debandou. Ela perdeu norte. Ela não anda mais com aqueles que estão indo para Sião, mesmo estando no meio do povo. Isso é muito bom a gente destacar isso. Tem muitos em Apocalipse capítulo 3, quando o apóstolo São João está escrevendo cartas ali para aquele povo, ele fala assim: olha, tem muitas pessoas que falam que são de Deus e não são. Tem muitas pessoas que falam que servem ao Senhor, mas não servem mais. Por quê? Porque está com todos os seus valores distorcidos. Esqueceram de observar a questão do óleo da unção. Esqueceram de estar a cada dia se derramando diretamente à casa do oleiro. Esqueceram de separar entre aquilo que é a mensagem do Senhor e aquilo que não é a mensagem do Senhor. Aquilo que é regra de Deus e cumprir fielmente como está nas Escrituras Sagradas, e aquilo que não é, e aquilo que é invencionice dos homens, aquilo que é modinha. Tem muitas coisas que são modinha nos dias atuais, e as pessoas estão entrando por esses corredores, estão entrando por essas vielas, verdadeiros becos sem saída, e se encontram extremamente infelizes. E a culpa não é de Deus, a culpa não é do Evangelho, porque o Evangelho é claro, é transparente, é cristalino, é revelador e só traz coisas boas para nós. O Evangelho só traz paz, o Evangelho só traz libertação de alma, o Evangelho só traz vida. Precisamos separar entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, para a gente ser a geração escolhida por Ele, para a gente oferecer o verdadeiro incenso, o verdadeiro sacrifício para Ele, para que Ele venha receber. E o nosso espírito precisa estar alinhado com o Espírito de Deus, para a gente entender, quando a gente fizer algo, Deus, de fato, Ele vem trazer um consentimento da parte dele, e sermos achados filhos e filhas de Deus. Como é bom, como foi bom o ministério de Jesus. Quando Jesus ele sai das águas do Rio Jordão, quando ele foi para ser batizado por João Batista, para que se cumprisse toda a justiça, o que foi que Jesus ouviu? Ele viu uma pomba que descia dos céus, e ele viu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que é isso? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado que está cumprindo o meu chamado, que está ouvindo a minha voz, que faz aquilo que eu mandei, que eu determinei. O ministério dele está selado. O ministério dele é um ministério vitorioso. Não, queridos, que a gente não vai errar. Nós, pelo fato de estarmos na condição de seres humanos,
isso está dentro, enraizado na nossa alma, essa questão do erro, essa questão de, às vezes, a gente olhar para a velha natureza, mas nós temos um Deus amado, que fala assim conosco: o cair é do homem e o levantar é do Senhor. Se esforça, tem de bom ânimo, e eu te ajudo. Vou derramar o meu óleo nos tempos de crise. Vou derramar o meu óleo no tempo das tempestades que vierem sobre vocês. Quando vocês orarem no tempo de crise, eu estabelecerei o meu governo. Eu estabelecerei o meu conserto no meio dessa geração. E vou mostrar que eu sou Deus, mesmo para aqueles que blasfemam do meu nome. E principalmente para eles, Deus está fazendo algo extraordinário nos nossos dias. São dias em que nós precisamos aproveitar a onda da crise para nos lançarmos diante da presença de Deus, para a gente entender melhor a mente de Deus, porque Deus está falando de uma maneira como nunca falou na face da terra. Eu vejo pessoas falando: olha, está acontecendo coisas que nunca aconteceram. Pois é, Deus também está falando como Ele nunca falou na face da terra. Acredite, Deus está providenciando o milagre para todos nós, porque Ele é um Deus de paz. Ele vai trazer paz para as nossas histórias, Ele vai trazer paz para as nossas vidas, porque, queridos, nós precisamos entender que a unção do Espírito de Deus, que está manifestada nas nossas vidas, é algo que a gente deve usar para fazer os milagres, mas não é algo que a gente pega assim e coloca na mente de outras pessoas. Aqui esse projeto, ele funciona como uma engrenagem. Cada um tem o seu chamado específico. Deus te chamou de uma forma peculiar, de uma forma diferente e diferenciada da minha. Deus me chamou para um propósito, para alcançar uma determinada classe de pessoas, determinado grupo, para liderar uma congregação. E você, qual é o seu chamado? Qual é o seu histórico no reino de Deus? Deus está querendo escrever a sua história, mas às vezes você não se define, você não diz exatamente o que é que você quer fazer. Deus respeita isso. Buscai com zelo os melhores dons. E isso são ferramentas que Deus quer que você se aproprie para você estar estabelecido em uma determinada região desse reino dos céus. Deus quer te usar, Deus conta contigo. Ele tem óleo para derramar sobre a tua cabeça e sobre a tua vida. Ele quer derramar o perfume dele sobre você. Você entenda que Deus tem algo muito grande e profundo sobre a tua vida e sobre a tua história. A sua vida é só uma. E Ele não te criou de uma forma para você viver de uma forma simplória, para você simplesmente fazer número no meio da sociedade, para o IBGE vir aqui fazer um censo e colocar mais um aqui, e colocar mais um número. Não, você foi chamado para fazer a diferença. O momento é agora, e você precisa estar estabelecido agora com esse óleo que é tão poderoso, que é tão maravilhoso e que Deus quer derramar hoje sobre a tua vida. Você acredita nisso? Amém. Então vamos nos colocar de pé, vocês que estão aqui. Estou com 5 pessoas aqui, gente, nessa live. E eu quero que você que está na tua casa aí, que tomou posse dessa palavra, que se apropriou dessa palavra, que também põe a mão sobre o teu coração e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao teu nome, queremos te agradecer pelo teu favor, por tua graça, pelas tuas misericórdias, ó Deus. Fica conosco e esteja nos abençoando, Pai, para que a gente venha fazer a diferença, para que o óleo venha a ser derramado, para que a gente venha buscar incessantemente, Deus, a atuação do teu poder nas nossas vidas. Precisamos urgentemente, como igreja do Senhor, sermos fortalecidos por tua graça. Derrama do teu poder, derrama da tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.